a, ele sempre abria as aulas dele com links no YouTube para as pessoas acessarem via WhatsApp. E então, nos WhatsApps, se organizavam para a aula em tempo real, que ele começa fazendo práticas de laboratório de 3 cartas. Essa prática de laboratório de 3 cartas, inicialmente vem com o baralho cigano, por ser a ferramenta dele, mas ele, muito democrático, começa a estender e todos os baralhos são admitidos. Feito isso, ele, um grande estudioso, mais pela escola brasileira, não se intimida e começa a fazer as práticas de mesa real, que é a minha queridinha, né? É o nosso xodózinho. E o grupo foi crescendo naquela questão de gostar de estar junto e começa a buscar conhecimento. E busca conhecimento por profissionais que agreguem a nossa trajetória. Então, o nosso aulão de sábado sempre é uma gasolina para quem está iniciando, para quem já está, porque espelham profissionais que a gente almeja ser. Então, a tua trajetória, para quem caiu de paraquedas no mundo oraculista, isso acontece, ela é uma excelente oraculista dos baralhos de Eliane Adler. O mais famoso, digamos assim, Maria Padilha. A Larissa, filha do vento, além dessa situação oracular, ela se tornou uma das professoras mais queridinhas dos bons tempos, tá? E a gente vai adentrar de saber qual é o segredo dela. Então, vem para cá, seja muito bem recebida, vem fazer parte dessa 1h30 com esse grupo que tanto admira o teu trabalho. Primeiramente, gratidão a todos. Também estou emocionada muito. É uma honra enorme, né, falar para um público tão seleto, porque eu sei que aí são pessoas muito carta 12, né, meus alunos, muito empenhadas em estudar, né, com garra, que batalham, né, conhecimento. Então, não tem como a gente não se sentir envaidecida por falar para um grupo seleto, porque a gente falar numa live de YouTube ou de Instagram é aberto, ali vem qualquer pessoa, né? Aqui não, aqui a gente sabe que são os sedentos por conhecimento, e aí você não tem como não se envaidecer por estar sendo, né, tendo atenção dessas pessoas. Então, primeiramente, um bom dia a todos e muito obrigada, né, pela honra, né, do espaço. Agradeço a Débora, né, ter feito o convite, e aí minhas aluninhas queridas que estão aí, e espero poder esclarecer para vocês, né, o que vocês gostariam, né, e as dúvidas sobre a questão dos baralhos de esquerda ou baralhos de entidade. Perfeito, Larissa. Então, antes, a gente sempre faz assim, um carinho, né, para o grupo, e eu sempre convido ao nosso ilustre convidado tirar uma cartinha para esse momento, para ele falar para nós o que essa carta expressa essa união de pessoas nesse sábado contigo. Esteja à vontade. Tá. Então, eu vou te convidar a escolher um cristal. Vamos lá. Uau! Vamos ver qual cristal. Qual cristal? Qual cristal ela vai escolher? A hematita, a ponta de quartzo branco e a jaspe vermelha, né? Jaspe vermelha, a pedra bela de hoje. Bora lá! Então vamos ver. Olha, a cartinha é a carta do empenho. É a carta 12 que eu acabei de falar, tá? É a carta do punhal. O punhal, gente, quando a gente pega numa espada, num punhal, ele nos remete à luta. Da mesma forma que essa carta nos remete às nossas batalhas da vida, às nossas lutas, à necessidade da gente se defender,
né? Se nos defendermos, também remete à nossa proteção, mas eu vejo muito de empenho e muito da personalidade dos filhos de Ogum. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão de relacionar carta a orixá, tá? Eu não sigo isso, mas eu vejo características dos filhos de alguns orixás em algumas cartas. E aqui nessa cartinha 12 não tem como a gente não associar aos batalhadores filhos de Ogum, que a vida é uma eterna luta, uma eterna batalha, né? Então, a energia do nosso encontro é de empenho. Que maravilha, que maravilha! Salve, Jorge! Salve a sabedoria da filha do vento! Então, está bem, dona Larissa. Começamos pelo princípio, já dei um vago spoiler. O Instagram dá outros spoilers, mas vamos para o que o Instagram não mostra. Como foi o início dessa caminhada e como é essa afinidade com essa entidade? Diz para nós de onde vem toda essa paixão e essa conexão que é perceptível. Maria Padilha, primeiramente eu quero falar que a Débora sabe, né, ela já comentou isso em algumas lives, que nós somos de uma família que cada um tem uma vertente espiritual, né? A minha mãe é extremamente católica, o meu pai era agnóstico, né? E meu irmão é bem neutro, né? Hoje ele faz parte da maçonaria, que não é tida como religião, mas enfim, é uma seita. E a Débora começou no espiritismo, anos depois ela deu uma migrada aí. Mas eu, desde novinha que eu digo que hoje, como cartomante, hoje eu fico me questionando, gente, que loucura, como é que aquelas cartomantes atendiam criança? Porque eu com 13, 14 anos, eu lembro que eu não tinha mais que 15 anos, eu já rodava Porto Alegre atrás de cartomante, mulher de Búzios, eu era enlouquecida, e assim, até a tia de uma coleguinha de escola me viu há uns anos atrás agora e disse assim, essa era aquela menina que vinha pedir dinheiro contigo para vocês irem em cartomante. Então, assim, desde adolescente, eu já tinha esse fogo por oráculo, né? Tentava, inclusive, depois que eu ia nas consultas, pegava o baralho comum e ficava em casa tentando interpretar também. E o tempo passou, quando um dia, em Canasvieiras, né, eu estava fazendo um trabalho de freela num hotel ali em Canasvieiras, eu passando por uma estradinha de terra batida, uma casinha de sapé mesmo, veio uma placa, consulta-se com a entidade de Exu. Menina, eu dei uma freada no carro, eu tinha na época 20 anos, eu dei uma freada no carro que chegou a levantar poeira, né? Eu digo, eu vou entrar. Entrei e era um homem que dava consulta com Exu Caveira. Eu nunca tinha tido o menor contato com entidade nenhuma até então. E aquele homem despertou a minha entidade, né? Que na época eu não sabia que era Maria Padilha, eu sei que veio uma vibração muito forte, eu ali tive, né? A entidade encostou em mim, eu não. A primeira vez a gente praticamente não incorpora, mas a entidade chega. Ok. Meu primeiro contato com Maria Padilha foi aí. Depois ela veio outras vezes. Então, a minha proximidade com ela foi que ela foi a primeira entidade que chegou em mim. Tá? Passou-se anos e anos e anos e anos, nós fizemos a nossa viagem, você já estava na vibe do baralho cigano, né? E eu na vibe de querer aprender tarô. Nós fomos para a Espanha, visitamos lá o castelo, e eu, que nem uma louca, buscando o túmulo de Maria Padilha naquela catedral enorme de Sevilha. E aí essa conexão foi se aproximando cada vez mais. E eu cheguei e comecei a tentar estudar tarô pelo Ney Naif. Só que me matriculei, inclusive, no curso online, né? E não me identifiquei, tá? E aí eu acho que o aprendizado do oráculo tem que ter uma grande identificação. Se não tem identificação, pode ser
que ou aquele oráculo não é para você, ou não é o momento para você, né? E eu, com o tarô, eu vi que ali não era o momento do tarô na minha vida. E aí, eu conversando com a Débora, eu digo assim, Débora, eu não consigo assimilar. Gente, eu fui até a médico, porque eu dizia para o médico que eu estava com um problema de memória, que eu não conseguia, e eu sempre fui muito estudiosa. Eu adoro estudar. Assim, eu amo, amo, você não tem noção. E eu estava desesperada, que eu estudava e nada absorvia. Eu digo, não, eu estou com problema de memória, não é possível. Fui a médico, pedi vitamina para minha memória, era uma doideira. Aí a Débora virou e disse assim, mas por que você não começa pelo baralho cigano, que é mais fácil? Eu me matriculei num curso de baralho cigano, mas ele era uma imersão, inclusive, né, de um final de semana, só que ele seria assim só em dia 31 de agosto, e isso era junho, mês, né, de Santo Antônio, que a gente, na Umbanda, é sincretizado com Exu. E eu me matriculei no baralho cigano, e nisso, um amigo meu diz assim, olha o post que eu vi no Instagram, de curso do baralho de Maria Padilha. A primeira aula era gratuita. E aí eu digo assim, então eu vou, não tinha nem o baralho. Então eu vou, de curiosa, eu digo, eu quero ver o que é isso. E fui. E comecei a estudar ali o baralho de Maria Padilha, e aí a conexão foi muito forte. E depois eu fiz vários, inclusive eu tenho muito mais curso hoje de baralho cigano do que de baralho de Maria Padilha, né? Eu fiz vários cursos de baralho cigano, mas eu acredito que o baralho cigano não é para mim. E hoje em dia, aí eu voltei depois para o tarô, me identifiquei muito com o tarô, amo, sou louca pelo tarô, posso dizer para vocês, tenho até medo de represália, né, da mestra, mas posso dizer para vocês que eu tenho um xodó até maior pelo tarô, um encanto, um deslumbre maior pelo tarô do que pelo oráculo dela. Quando eu comecei, eu era crua total, e quando eu comecei com esse oráculo, um dia ela veio em mim e disse que eu teria um grande dom com esse oráculo, tá? E eu faria um belo trabalho com ele, mas que a condição que ela colocava para mim é que eu usasse esse oráculo para fazer o bem, para trabalhar o bem. Inclusive, ela queria, e eu tenho essa missão, de fazer caridade com criança com esse baralho, né? Então, a gente aí tem um projeto, o Oráculo do Bem, onde eu ajudo instituições infantis, apoio com lives solidárias. A Débora mesmo fez o curso, ela sabe. Um aluno do curso eu destino sempre de apoio ao Lar Maria de Lourdes. As minhas consultas, muitas delas eu peço para depositar direto no Lar Maria de Lourdes. Então, a minha trajetória começou aí. Porém, a curiosa, sedenta, insaciável de conhecimento, fez um curso, fez 2 cursos, fez 3 cursos, mas parecia que a coisa estava incompleta ainda. E a gente tem muito pouco material, muito pouca referência, né, desse oráculo. E quem idealizou o oráculo foi a Eliane Art, mas junto com o baralho vem esse livreto, que é um livro fininho, né? Todo mundo aí que tem o baralho conhece esse livreto que acompanha os baralhos. E eu via que a simbologia que ela colocava aqui no livreto não fazia muito sentido para mim muitas vezes, porque era a maioria das cartas. Eu vou até pedir licença para ler a simbologia de uma delas só aqui. A maioria delas fala muito no contexto apenas exclusivamente espiritual, e isso não me deixava confortável, porque eu acho que o oráculo não é uma vertente só espiritual, né? Então, por exemplo, a carta 5 das moedas, tá, pessoal? Carta 5 das moedas, estou procurando ela aqui. Para quem entende de símbolo, né? Para quem estuda, nós oraculistas, nós estudamos os símbolos dos baralhos, tá? Então, o que uma moeda representa?
que o ouro representa? Não representa dinheiro, não representa movimento, trocas, esse tipo de simbologia. E aí, um trechinho do livro da Eliane, né? Essa carta positiva que sinaliza prosperidade e sorte nos caminhos materiais, ok. Aí ela diz assim, ela pode pontuar a presença de orixás como Obará, Ogum e Oxóssi, além de a flecha do caboclo, a espada, o escudo do arcanjo Miguel e a presença de mamãe Oxum. Isso, para mim, ficou muito confuso. Muito confuso. Gente, como é que uma única carta pode representar quase metade do panteão dos orixás, sabe? E aí começou a não fazer muito nexo. E eu digo, não é por aí. E continuei buscando estudar, e o estudo do oráculo, como eu falo para os meus alunos, acima de tudo é pesquisa. A gente precisa pesquisar. A pesquisa é o dia a dia, você fazer a carta do dia e ver qual o sentido que aquela cartinha te trouxe e anotar e ver se aquilo se repete, né? E aí você vai criando também os contextos e a simbologia da carta. Então, tudo começou aí. Ele tomou a frente do tarô, tomou a frente do baralho cigano e veio, e eu comecei a ter essa identificação e a gente trabalhar nos projetos sociais, e isso veio trazendo muita experiência, né, de prática e de troca, e eu ainda buscando querer saber mais, e aí o meu irmão virou para mim e disse assim, você é boa nisso, não tenta ser mais ou menos com conhecimento no monte de oráculo, seja a melhor naquilo que você já é boa. E aí eu fui atrás de melhorar cada vez mais os meus estudos desse baralho. Eu me considero, antes de oraculista do baralho da Maria Padilha, uma estudiosa dele, porque eu faço muito trabalho de pesquisa com ele, né? Dia a dia eu testo esse baralho e ele vai ganhando sempre novas formas também. E isso eu acho. Pergunta, Dedé. Então, a gente vai surfar uma onda de ir para lá e para cá, ir para lá e para cá, porque o papo contigo vai ser mega dinâmico. Então, surfando a onda da estudiosa e da pesquisadora, que não quer só saber a diretriz da carta, se é Oxóssi, se é Oxum, se é não sei mais o quê, porque nem só pessoas que têm religiosidade, umbandistas, candomblecistas, vão utilizar um oráculo. Tu vai à frente, nos auxilia e lança esse livro, moçada, que quem tem interesse é obrigatório, tá? É um material que ela vai me corrigir, mas para baralhos da esquerda é muito precário. A fonte de material didático é absurdamente precária. A gente tem um leque para baralho cigano e Lenormand, e para baralhos de esquerda é quase só livreto autorais de quem cria os baralhos. E daí aqui, Larissa, a gente vê, além das questões esotéricas, místicas, que tu auxilia na questão da consagração de baralhinhos, aquela coisa toda, tu vem com teu livraço e bagunça o livro da Eliane, com todo respeito, e aí tu diz, a moedinha no sentido profissional é isso, no sentido espiritual é isso, no sentido amoroso é isso, papapá. As tuas correlações, tá? Explica para nós como é que esse filho foi gerado e quanto demandou em termos de cursos que tu tenha feito, em termos de internet que tu tenha furado, para fazer tão didático e tão bonitinho cada seara da vida da pessoa. Então, o livro nasceu da necessidade de ter um material robusto no mercado para a gente estudar esse oráculo, tá? Porque eu amo livro, de ter livro, tudo que a gente começa a estudar, eu gosto muito de pegar no livro, só livro e-book
eu não me adapto. Eu gosto de manusear, de abrir, de estar ali podendo mexer a hora que eu quiser. Então, assim, você quer estudar sobre ervas, tem maravilhas de livros sobre ervas, Diego de Oxóssi, Adriano Hervero, tem livros maravilhosos. Você quer estudar sobre cristais, tem a Bíblia dos Cristais, tem livro, baralho cigano, tarô, e o baralho... Como eu, quando comecei a estudar o baralho de Padilha, para vocês terem ideia, pessoal, o baralho da Padilha ele foi lançado pela Eliane Hartmann em 1997. Ela foi a precursora dos baralhos de entidade, tá? Ela foi a grande desbravadora nessa seara de baralhos de entidade, salvo lá o de São Cipriano. Então, em 1997, a Eliane, intuída, né, pela espiritualidade, ela lançou o baralho de Maria Padilha. Depois, somente em 2000 eu acho, não lembro se foi 2012 ou 2014, que ela veio lançar o baralho da Dona Sete, que nada mais é do que a mesma simbologia, ela só mudou o fundo, que em vez de fundo preto é o fundo vermelho. Depois, posteriormente, veio o de Zé Pilintra e em 2019 veio o de Mulambo com fundo roxo, tá? Nesse meio do caminho, tanto é que esse aqui foi o primeiro baralho, eu até trouxe os outros aqui para mostrar. Essa é a primeira edição, ele ainda é sem a borda e sextavadinho aqui. Aí depois veio esse maior, que é o que é mais comum até dos antigos de achar, esse quadradão maior. Aí depois ela lançou uma edição, que é o Baralho das Marias, mas eu não me adaptei com essa versão, não oraculo com ele, e comentei com ela, inclusive, porque no nosso baralho original, o cristal ele é branco, no baralho ele é branco, vou pegar até aqui para mostrar para vocês, rapidinho, que ele não está em ordem. Vai ser a última carta? Não, quase. Ó, no baralho original, o cristal é transparente, é um cristal branco. E a Débora está aí, né, que não vai me deixar me equivocar, a diferença energética de simbolismo para um cristal branco e um cristal vermelho não tem nem comparação. Total, viajou no foguete da maionese. É diferente de num baralho cigano, uma casa ou um cavaleiro ter uma temática diferente. Aqui não, porque o cristal branco ele tem um significado. Ele fala de transparência, ele fala de verdade, ele fala de boa mente, de boa cabeça. Como é que eu vou fazer essa mesma correlação a um cristal vermelho? E outras cartinhas também vieram com uma diferença. A luz vermelha, que é uma carta que a Débora gosta até muito, nesse baralho aqui, ela é apagada, é uma luz apagada. E aí é como eu sempre digo, a diferença é gritante entre uma luz que é vermelha, que ela vai te demandar atenção, alerta, né? Quando o sinal vermelho acende, a gente não fica para para o que está fazendo e presta atenção. A luz vermelha vem te demandando, presta atenção. E uma luz apagada, ela simboliza o quê? Escuridão, ausência. Então, eu acho que quando ela mexeu, né, nesse baralho, ela acabou mexendo muito na simbologia, no significado. Aí ela... Tanto é que essa versão já nem está mais para venda, ela voltou com a versão do cristal branco, nessa última versão que ela fez. Muitos aí, eu acho que a maioria tem comprado essa nova versão. Eu comprei, mas eu não uso, confesso que não uso, tá, gente? Eu gosto mesmo, eu sou muito conservadora, eu gosto dos meus velhinhos, mas a nova versão, o cristal já é branco, a luz já é vermelha e tal, tudo voltou como era antes. As cartas são belíssimas, mas aqui, ó, essa é a nova versão, tá? Do baralho dela. Então, vejam que o cristal, a borda, tal, tudo direitinho. Ok. Então, eu comecei há muito tempo, eu fui assim, dos primeiros times aí mesmo que começaram a estudar o baralho de Padilha. E naquela época, gente,
Não vou dizer, não vou mentir para você que a minha sede de tentar buscar outros oráculos era até para suprir um pouco o preconceito dessa questão de baralho de entidade. As pessoas olham, baralho de Maria Padilha é macumbeira, né? Então, assim, ninguém olha como um oráculo, e o oráculo ele é composto de símbolos, e o oraculista ele é o tradutor daqueles símbolos. Não importa se é um tarô, se é um baralho cigano, se é o das almas, se é da Padilha, ou dos cristais, ou das ervas. Você tem que interpretar o símbolo e traduzir aquele símbolo para o seu consulente, né? Não linko, tem um apelo espiritual que nos conecta com a espiritualidade. Para quem tem esse tipo de espiritualidade, sim, vai conectar, vai aproximar. Agora, quem não tem, não vai interferir, você vai interpretar o símbolo do oráculo e ele vai falar com você. Então, você não tem necessariamente que ter uma entidade para poder oracular esse baralho, você não precisa ser de religião, você não precisa incorporar uma entidade para oracular com baralho, basta você ter afinidade, você querer estudar, se dedicar e interpretar a simbologia do oráculo. Tá? Então, por conta daquela questão do preconceito, eu me lancei a querer desesperadamente estudar outros oráculos para dizer que eu era cartomante de vários baralhos, não ser taxada como a Larissa da Maria Padilha, porque a gente tem as pessoas, quando veem que é baralho de entidade, já acham que a gente só vai falar sobre essa questão de espiritualidade. Não. Eu já atendi, como eu já falei para vocês, meu irmão, que tem ele é neutro na espiritualidade dele. Já atendi pessoas que não sabiam nem o que é Maria Padilha, e o baralho responde maravilhosamente. Ele é direto, ele é assertivo, entendeu? E aí, voltando, como é que o livro começou? Foi justamente dessa necessidade de ter material. Eu fiz cursos no início, cursos muito como todos nós já fizemos, né? Vocês, cursos rasos, tá? E aí você terminava o curso e aquele curso não te dava ainda o subsídio de você oracular, não te dava segurança de você oracular com aquele baralho. Então, o livro nasceu da necessidade do mercado de ter um material de consulta para as pessoas que querem aprender e não têm uma fonte de pesquisa boa, para a expansão do olhar, de saída dessa vertente única e exclusivamente de que as cartas falam só de orixá, ou de espiritualidade, ou de egum, ou de espírito, tá? Ou de trabalho, ou de magia. Fala também. Se você quiser olhar esse lado, também fala. Mas não só. Inclusive, pessoalmente comentei isso com uma aluna que está até aqui presente hoje. Eu evito muito fazer tiragens exclusivamente só de espiritualidade. Falar, a gente fala. Mas eu acho que a gente, quando tem uma tiragem de espiritualidade, normalmente essa tiragem de espiritualidade, ela vai falar de alguma entidade. E aí você nomear a entidade, falar de entidade, é a mesma coisa que você falar de saúde querendo dar diagnóstico. Entenderam? Eu vou olhar uma carta e vou dizer, você está com doença do coração. Eu vou olhar essa carta e vou dizer assim, teu orixá de cabeça é Yansan. Gente, não é assim que funciona a espiritualidade. Eu falo por mim, comentei com vocês, desde novinho eu rodava mesa de cartomante, de mãe de santo, de búzios, o que já me deram um panteão de entidades. A entidade, ela se revela para o médium a hora que ela acha que o médium está pronto para saber essa informação. Ou a pessoa vai fazer uma feitura, vai ingressar numa religião como candomblé, o pai de santo vai jogar para ver qual santo aquele filho vai ser consagrado. Mas não somos nós
que somos meros cartomantes, que vamos sair dando entidade para as pessoas. Isso é uma responsabilidade muito grande, tá? Então, eu vejo a energia espiritual da pessoa, mas no meu caso, eu já conheço as minhas entidades, elas já se revelaram para mim, aí ok. Eu consigo, num jogo, saber quem está falando comigo e para mim. Mas é porque eu, Larissa, já conheço as minhas entidades. Se eu for jogar para a Débora, por exemplo, eu sei alguma coisa de entidade, de cabeça da Débora e tal, eu posso olhar e falar, olha, né, aqui é isso, aquilo. Agora, se eu não tenho conhecimento nenhum, eu não vou arriscar olhar no jogo e dar uma falsa informação se eu não sou mãe de santo. Mesma coisa, receita de magia, receita de feitiço pelo baralho, tá? Dependendo do que a pessoa está precisando, é a mesma coisa. Vocês estão jogando para a saúde da pessoa. Você está vendo que aquilo ali não está muito legal, você vai falar o quê para a pessoa? Você vai pedir para ela procurar um médico, um especialista, fazer exame para diagnosticar aquilo. É a mesma coisa na espiritualidade. Se a gente detecta com baralho que na espiritualidade a coisa não está numa vibe boa, você pede para procurar lá o Papa, né, na religião que ela frequenta, se é candomblé, um pai de santo, um sacerdote, um babalorixá, na Umbanda, uma mãe de santo, enfim, o dirigente de um centro espírita, o que a pessoa, né, tem por ela. E nesse contexto, Débora, que eu quis abrir o olhar, expandir o olhar com o livro, colocar assim, né, sair dessa pequena seara de que esse baralho fala só de espiritualidade. Me identifiquei muito, depois de muitos cursos que eu já tinha feito, com o curso da Vera, a Verinha, ela não foi minha primeira professora do baralho de Maria Padilha, mas foi a minha grande mentora, minha grande mestre. Inclusive, eu dedico meu livro a grande, né, conhecimento aprendido com ela. Ela diz que eu sou a extensão dos braços e pernas e olhos dela, né? A gente tem um olhar muito semelhante para o baralho, isso desde que eu fiz aula com ela, a gente falava a mesma linguagem do baralho. Mas a Verinha também teve a mesma percepção que eu de necessidade de buscar sentido mais prático para as cartas. Então, no livro e nas minhas aulas, e como a gente estuda o baralho, a gente estuda como é no baralho cigano, tem as cartas temas, tem a carta tema da espiritualidade, ali a gente vai ver o que roda a seara da espiritualidade. Tem o cristal. O cristal na espiritualidade é uma coisa, o cristal no amor é outra coisa, o cristal no trabalho é outra coisa, tá? Então eu não pego a carta, claro que ela não vai fugir muito do contexto, né? Vamos supor, ele é transparente, fala de verdades, não vai ser muito diferente no trabalho, no amor, enfim. Mas cada área tem aí um contexto. Falei demais e me perdi, né? Não, é tão bacana, porque assim, eu não tive aula com a Vera, não a conheço, mas sou rata de YouTube, me interessei muito pelos oráculos pelo YouTube, e Lara, chega a ser hilário, porque é tão raso. Tem uma menina que ela só diz assim, ó, é negativa, significado rasíssimo, coisas do passado que precisa resolver, mas vai depender das outras. Ela fala que vai depender das outras em todas as cartas. Mas porque o livreto que acompanha o baralho fala isso. Você acabou de falar da carta 3, da luva, né? Então, no livreto da carta 3, a luva, eu estava olhando agora antes da gente ter aula aqui, olha só, exatamente isso. É uma carta coadjuvante que, além de pontuar tempo, depende de outras. Então, o livro fala muito isso. A maioria de todas as cartas aqui no livro fala que tudo depende das outras. Claro que cartas dependem de outras. Claro que cartas recebem influências, né? Mas não é só isso.
A gente precisa de uma bússola, e foi esse olhar aí que eu até vou ver o livro da Vera também, mas que o teu é muito, muito claro, e graças a Deus a gente tem esse material. Mas, por favor, coloca no mute, mas assim, tu tocaste num ponto perfeito, que eu acho que todo mundo aqui já teve essa visão, ou já passou por alguém, de ir naquela cartomante que não seja tão ética, ou não sei, e ela abre um baralho desses de esquerda e só diz que tem feitiço e tem macumba e que tu tá zebrada, porque, claro, num primeiro momento, a gente que não tem o livro da Larissa, de saber lá que a vela pode ser magiar, se não sei o quê, é mais um monte de coisa. Então, para o leigo, aquilo é o baralho para dizer que tu tá macumbado, que tu tem que resolver as coisas com a entidade. E tu traz essa seriedade, né? Âmbito profissional, âmbito espiritual, e tu não fica só nessa questão dos orixás e do que tu disseste aí dos livretos. Perfeito, maravilha. E daí eu te pergunto, e existem semelhanças reais com outros baralhos da esquerda? Temos a Sônia Boechat aí, né? Com o baralho dela também. Existe o da Rosa Caveira, existe o tarô dos Guardiões. A gente sabe que, por mais que o baralho cigano e o Lenormand eles difiram em alguns temas, eles têm a estrutura semelhante, são as 36 cartas e os emblemas iguais. E aí? E esse monte de outros baralhos da esquerda, o que tu pode nos dizer? Da mesma família, brigam entre eles, como é que é? É o seguinte, primeiramente, o baralho da Padilha, ou os baralhos de Eliane Artman, seja Dona Sete, Zé Pilintra, quando eu falo baralho da Padilha, pessoal, eu estou falando ou o baralho da Dona Mulambo, do Dona Sete, do Zé Pilintra, de Eliane Artman, tá? Que foi a primeira. E a Eliane criou esse da Padilha. Ela disse, né, que foi intuída pela espiritualidade em 1997. Em 2014, a Sônia Boechat criou o da Maria Mulambo, também com 36 cartas. Eu já vi algumas cartas, eu não peguei esse baralho em mãos, tá? E já vi algumas cartas, porque eu também já criei o meu baralho da Padilha. Não lancei nem vou lançar, mas eu tenho o meu baralho da Padilha. E por incrível que pareça, um belo dia eu vi que a carta que eu tinha intuído para colocar, posso falar para vocês, sem problema, que foi a carta que eu quis colocar como os obstáculos na vida, as barreiras da vida, e eu coloquei, inclusive, uma muralha de um castelo que a gente foi na Espanha, em Sevilha, que é o Castelo de Maria Padilha, e eu coloquei essa foto da muralha do castelo como sendo o simbolismo da carta de obstáculos, de impedimentos, né? E aí vocês vão ver, em um belo dia, eu no Instagram da Sônia me deparo com uma carta que também significa, que tinha uma muralha, que também tinha uma simbologia mais ou menos parecida. Então, nesse aspecto, não tem como a gente negar que a gente ali recebeu uma mentoria espiritual, porque é uma visão espiritualizada, onde pessoas que nunca se contactaram, pessoas que não têm contactaram para falar sobre isso, né? Não tem menor correlação, intuem a mesma coisa e botam no papel a mesma coisa. Então, nesse aspecto, eu acredito que tem a mão da espiritualidade nos dizendo a mesma coisa. Eu queria fazer uma carta e nada, a carta de alerta, de perigo, né? Nada para mim satisfazia. Eu vi aí um belo dia eu varrendo a casa, do nada veio aquela, é isso. E aí eu vim no baralho dela e perguntei, é isso? E ela disse, é essa. Porque enquanto eu não fui naquilo que era para ser, eu não ficava satisfeita. Enfim, cada um tem uma forma de receber suas mensagens da espiritualidade. Então, nem tudo é espiritual, né? E o baralho da Sônia, ela também diz que foi intuída pelas entidades dela e ela criou, né? Ela foi orientada, né, pelas entidades a criar o baralho de Maria Mulambo. Existem algumas cartas semelhantes ao baralho cigano,
que tem, por exemplo, uma cruz, que para ela é o cruzeiro, tem a carta dos caminhos, que eu acho que quase todo baralho vai ter uma carta dos caminhos, né? Então, existe a carta da cornucópia, acho belíssima essa carta. Gente, uma cornucópia vai ser uma cornucópia no tarô, no baralho de mulambo, a simbologia da cornucópia não vai mudar. Não importa se vai ser o baralho da mulambo ou se houvesse essa carta no baralho da Padilha, não tem. Ou quando a gente olha uma carta de tarô que tem lá no fundo uma cornucópia, a gente sabe que aquilo ali é fartura, né? Então, a vovó cigana traz a cornucópia como a melhor carta deles também. Então, nesse contexto, então, ela colocou alguns símbolos. Tem algumas correlações, algumas cartas, como, por exemplo, carta da estrela. Carta da estrela vai ser estrela no tarô, vai ser estrela na Padilha, vai ser estrela na mulambo, vai ser estrela, enfim, no cigano, né? A estrela vai sempre representar. Claro, em algumas cartas pode vir com uma conotação um pouco mais forte aqui ou ali, mas a estrela vai representar a esperança, vai representar ascensão, vai representar algo bom, né? Não tem como a gente ver algo negativo na estrela ou no sol, tá? Então, tem também punhal na carta da Sônia Boechat. Então, tem algumas semelhanças, não são todas as cartas semelhantes. Agora, eu estou muito encantada, apaixonada, porque em 2018 eu conheci o baralho de Maria Navalha, da Elis Peralta. Porém, esse baralho é vendido somente lá na Tiçara da Estrela, que é da Elis Peralta. É um baralho maravilhoso, 42 cartas. A gente para quem é aí esse baralho, eu diria sim, é para quem é da religião de Umbanda, que tem algum conhecimento e gosta, aquele baralho toca para quem é umbandista, tá? Porque é toda a falange ali de Zé Pilintra, Maria Navalha. É belíssimo o baralho e o meu sonho é fazer o curso e pedir autorização para a Elis me deixar também ministrar o curso, porque a Elis é muito estrita com essa questão do conteúdo dela. Eu fui fazer um curso das ciganas curandeiras como aluna e eu tive que assinar uma declaração de que aquele conteúdo aprendido ali eu não repassaria. Então, ela se protege muito que o conteúdo é exclusivo dela, né? E o baralho da Navalha, algumas cartas, como os caminhos, também vão ter alguma simbologia parecida, mas tem cartas bem características, tá? De espiritualidade. Com o baralho cigano, eu acho que, por incrível que pareça, de todos os baralhos, de todos os oráculos, eu acho que o baralho da Maria Padilha pode ter mais relação com algumas cartas do baralho cigano. Tanto é que quando eu dou aula para vocês, eu normalmente falo, pessoal, essa carta aqui ela tem um quê da carta tal do baralho cigano, ela tem um quê da carta tal do tarô, por exemplo, né, para a pessoa entender a linguagem. Mas existem cartas no baralho da Maria Padilha que são únicas. Eu ainda não vi em outro oráculo. E é nesse contexto, vamos surfar essa onda, então, e é nesse contexto que eu te convido para ti, como facilitadora de tantos alunos que já passaram, quais são as cartas mais tchã desse baralho, as mais controvertidas e as que te dão orgulho, assim, de manejar. Pô, essa carta aqui, tipo eu, né? Eu, quando eu tiro a carta do dia e sai luz vermelha, não tem. Eu já vi que aí vai ser tiro, porrada e bomba. Então, é muito assertivo, é muito batata mesmo. Para ti, no teu contexto aí de estudiosa e de professora, quais são as top 5 aí, digamos? Bom, questões diferentes, né? Tem as polêmicas. Vamos assim. Cadê minha rosa? Cadê minha rosa? Cadê as meninas aí do desespero? Olha elas aqui. Rosa, olha aí, Rosa, seu karma.
A perna de Olha calça aqui, e a olha saia aqui. rosa. Gente, essas duas cartas, quando eu vou dar, eu já digo, se preparem, porque eu vou. Não são cartas difíceis, mas são cartas complicadas de, de colocar em prática, de entender na prática, entendeu? Então, assim, só com muito treino, prática e dia a dia que você vai conseguir ficar mais à vontade com essas duas cartinhas. Aqui é a perna de calça e aqui é a saia. Brincando, né? O perna de calça e o rabo de saia. Essas são cartas que elas representam pessoas intermediárias, que eu acho que talvez no Lenormand poderia se dizer que seria uma raposa, né? Aqui a gente diz assim, ó, pessoa intermediária, pessoal. O que é um intermediário? Não é aquilo que está no meio de algo. É o que eu sempre falo, o intermediário é o que está no meio de algo. Se saiu essa cartinha aqui, é o legítimo se meteu. É alguém que se meteu ali naquela situação, entendeu? Então, são cartas muito assertivas, principalmente em questão de relacionamento. Quando você faz uma tiragem de relacionamento e aparece essa carta aqui, tem boi na linha. É inevitável, tem boi na linha. Não necessariamente que esse boi na linha seja traição, seja um triângulo amoroso, que para isso tem que ter a outra cartinha que significa traição. Mas tem alguém se metendo na relação daquele casal interferindo. Então eu sei que essas cartas aqui são bem diretas e bem assertivas, e isso é algo que, por exemplo, meu ex-marido vai voltar? Faz lá, pergunta, você fez lá a tiragem se o ex-marido vai voltar. Ou então, o que está interferindo que o ex-marido não procura ou não volta? Você fez a tiragem, batata que sai uma carta dessas. Batata, quer dizer, o cara não, já está em outra, tá? Então, essas cartas aí, elas são chatas, mas são cartas que bem assertivas. A carta minha, que eu vou falar, inclusive fiz, né, um poema, a Tânia Durão está lançando aí agora a trilogia dos poemas, e ela convidou alguns de nós para escrever poemas, e aí é dedo duro, sim, sim. E aí eu até escolhi essa carta, que é a carta da Rosa, né? E eu gosto muito porque ela é como se fosse a carta do eremita no tarô, tá? Ou a carta da torre no baralho cigano. Ela fala muito de isolamento, de solidão, de distanciamento. E agora, durante a pandemia, é a carta que mais saiu nos jogos. É essa carta 18, tá? A Rosa Solitária. Então, assim, as pessoas isoladas, as pessoas distanciadas, as pessoas se sentindo solitárias. Inclusive, quando saía junto com a carta da casa, né? Mostrava. Isso foi porque eu não dou, o que eu digo, não acho que tenha que ter combinação pronta. Isso tudo é o tal trabalho de pesquisa que a gente vai fazendo, que se repete num jogo, se repete, você vê que aquilo ali virou uma combinação. É a home office, ó, a pessoa em casa trabalhando isolada, sozinha. Então, nesse contexto, eu gosto muito dessa carta 18, me identifico, inclusive, muito com ela, né? Uma mulher madura, isolada já, né? Tem a carta mais polêmica do baralho, a que dá medo em todo mundo, tá? Que é a carta 31, que é a carta do malandro. E aí essa carta, ela faz uma confusão, sim, para quem é da religião, né? Antes de estudar com a gente, já olhava essa carta e achava que era uma entidade da malandragem. Mas a gente não enxerga essa carta como uma entidade da malandragem. Por quê? Porque é uma carta extremamente negativa, pessoal. Ela vem falando sempre que ela aparece, ela corrói, ela destrói tudo que está por perto dela. Ela fala de roubo, ela fala de perdas, ela fala de desgaste, ela fala do ilícito, ela fala de tudo que não é bom. E aí, como uma entidade, a gente vai relacionar uma carta assim a uma entidade, né? Então, a gente desconfigurou essa relação.
Então, essa carta, ela é realmente... E o grande desafio, né, é ver o lado positivo dessa carta. Os alunos ficam, nossa, mas o que eu vou ver de positivo? Mas a gente tem que se desafiar no dia a dia e ver o positivo e o negativo nas cartas, né? E eu acho que o grande positivo aqui no Malandro é o jogo de cintura, a gente ter diplomacia para lidar nas situações, ter uma boa lábia, né? uma boa oratória e saber seduzir, porque todo bom malandro é um belo sedutor, né? Então, faltou algum, mas são tantas, gente, eu adoro tantas, então vamos falar da estrela. A estrela é a superação de tudo. Quando sai a estrela é a melhor carta do baralho, ela vem falando da superação, da vitória, tudo que você passou vai ser superado, você vai conseguir alcançar aí, né, aquilo pelo qual você está trabalhando. Mas eu poderia falar de mais muitas outras que eu adoro. Eu vou te convidar a falar de duas que são singulares, que eu não vi em outros baralhos, eu acho sensacional. A pulseira quebrada e a pulseira, né, como grande amor ali. Tá. O colar arrebentado, né? Como a Débora disse, a pulseira quebrada, o colar arrebentado. Aqui é algo que se rompeu, tá? Então aqui aquilo foi desfeito, foi rompido, as pessoas se separam, se dividem, se distanciam. Em suma, é isso que essa carta vem falando, né, de separações. Mas essas separações, elas não são necessariamente separações definitivas, como quando uma carta de ponto final. Existe a carta né, que representa a morte, que representa o fim efetivamente dito, né? Essa carta aqui é uma quebra, tá? É uma quebra daquilo que vem ocorrendo, daquela situação. Então, não significa que se eu não quiser, eu não possa consertar isso. Se eu fizer por onde e consertar um colar quando se rompe, quando arrebenta, se aquele colar tem muito valor, aquela joia tem muito valor para você, você tem como mandar num ourives refazer aquilo, não é? É a mesma coisa essa carta. Se ela se rompeu, se ela quebrou, e aquilo tem um grande valor para você, tem como você trabalhar para reconstituir aquilo, tá? Agora, se é a mesma coisa daí que a gente pode falar quando vem a torre no tarô. Se vier a torre, aí é outra carta, aí desabou, a coisa desabou, não tem mais como reconstruir, tá? Desabou mesmo. Que é a cartinha da poltrona, né? Do sofá. Quando vem aquela carta, ela é algo que não tem mais jeito, o fim é inevitável. A carta 14, o grande amor, essa é uma carta muito engraçada, pessoal, porque quando eu peguei esse baralho a primeira vez na mão, que eu vi essa carta, a professora do meu primeiro curso pediu para a gente olhar, manusear o baralho e dizer e ver o que cada carta significava, passava para a gente. E eu olhava essa carta e dizia, gente, mas o que essa minhoca vai me dizer, né? Eu não vejo nada nessa minhoca, porque eu nem em 1000 anos eu enxergava uma pulseira, uma joia nisso aqui, eu vi uma minhoca. Outros, como a Verinha, via uma corrente de DNA. A Vera ainda estava mais realista para a corrente de DNA do que eu com a minhoca. Mas essa carta, então, ela representa, na verdade, a joia rara, aquilo de mais valioso na vida da gente, tá? Aqui é o amor incondicional. O nome da carta é o grande amor, mas é o amor incondicional. E o amor incondicional, normalmente, é aquele amor que ele não consegue ser desfeito, ser rompido por nada, não tem o tempo, não tem a distância, nada rompe esse amor. Normalmente é o amor, né, genético, tá? Então aí sim vem a correlação aqui do DNA. É o nosso amor de sangue, né, pelos nossos pais, filhos, irmãos, tá? Não, como eu digo, não significa que não exista um grande amor na vida de cada pessoa. Mas eu acredito que o grande amor da nossa vida não dá
de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, ou toda vez que separa a casa de novo, tem outro grande amor. É algo que é único, tá? Então, essa é a cartinha do grande amor. E existem muitas outras, né? Tem aquela carta da Lua, que é uma carta muito emblemática, ela é muito certeira, muito assertiva também, que é a Lua refletida no mar. A Lua refletida no mar, ela denota e ela deduz batata que o consulente está muito mal de cabeça, está muito abalado psicologicamente, né? Então é o nosso 9 de espadas, né? E por aí vai, é o nosso 5 de espadas e por aí vai, tá? A nossa nuvem com caixão no Lenormand e por aí vai. Por aí vai. E Lara, pega mais um fôlego aí para a gente continuar falando de carteado, porque hoje são poucos os estudantes e a maioria é oraculista mesmo. Está com um público que já é praticante na coisa. E daí, como tu já transitou pelo tarô, tu já transitou pelo baralho cigano e tu maneja maravilhosamente o da Padilha, eu te pergunto, dá para fazer os conceitos de 3 cartas que eu aprendi na minha prática cigana no oráculo da Padilha ou dá ruim? A Padilha tem uma historinha de 3 cartas diferentes. Dá para eu fazer a historinha da duplinha do tarô naquele estudo de prática do tarô com a Padilha ou dá ruim? Quais são os nossos pecados capitais ao migrar nossos hábitos de práticas particulares do oráculo próprio para esses, né? Nunca que eu vou fazer uma mandala astrológica do tarô numa Maria Padilha, porque eu não tenho propriedade para isso. Quais são os erros capitais aí da gente que já tem os nossos oráculos mais batidos? Então, eu não fiquei nas tiragens que os professores, que os mestres deram de baralhos, desde o meu curso, quando eu fazia o curso, antes de fazer o curso com a Vera. Eu tinha feito uns 2 ou 3 cursos, e aí eu fiz um curso de baralho com a Tânia Durão, de baralho cigano, e a Tânia tem aquele bloco de 9, onde ela coloca a primeira linha como espiritual, a segunda linha como mente, corpo, mente e alma, né? Que ela faz. É o material, a mente e a alma. E eu adorei aquele bloco de 9, eu digo, eu vou experimentar no baralho da Padilha. E eu sempre faço esse laboratório, tá? Eu fiz com a mandala, aprendi a mandala astrológica com baralho cigano e fui para Padilha e montei. E é maravilhosa a mandala astrológica no baralho da Padilha, tá? Muito boa, tem um retorno muito bom dos consulentes. Blocos de 9, uso todos. Então, assim, só que para isso a gente tem que realmente fazer um laboratório, aquela pesquisa e ver se aquilo está funcionando. Né? Não adianta eu criar. E eu acho que métodos, e é aquilo que eu falo para a galera que faz aula, né? Métodos, você tem que usar aquilo que você se adequa. Você vai lá no Lenormandês do Alex, lá tem centenas de métodos, mas de tudo. Pimenta caiena, homossexualidade, cultura, tudo. Quantidade. Para que você quer tanta quantidade? Você vai. Não é melhor aí ir naquela vibe que nem o Bernardo falou? Mana, seja melhor nisso. Então, não é melhor você ter um método que você mata pau e aquele método ali vai ser assertivo para você em tudo? Tá, tem tiragens de relacionamento. Eu acho assim, você ter uma tiragem de relacionamento legal, ter uma tiragem genérica legal. Eu, atualmente, no baralho de Padilha, eu tenho atendido com mesa real, tá? Tenho atendido mais com mesa real. Mas, assim, a base do baralho da Padilha, que eu já dou no primeiro módulo, é bloco de 9, porque eu acho que com um bom bloco de 9 você consegue fazer bons atendimentos em qualquer lugar, seja em feira, seja com teu consulente. Sim,
As cartinhas de 3 respondem e respondem muito bem. Basta você saber qual método de 3 cartas você vai usar. Eu vou usar a historinha? Eu vou usar polaridade apenas? Porque, vamos lá, polaridade. Algumas cartas respondem sim, outras cartas respondem não, e tem as neutras, né? Tá, se tudo der neutro, como é que eu vou fazer? Você tem que já estar com isso tudo convencionado quando você for jogar, para não dar ruim. Não é depois que você já deitou as cartas que você vai definir. Ah, não me adaptei muito bem. Então, uso o método do tarô, uso o método do positivo, do negativo, da resposta central, se é a resposta, uso da historinha. Já usei muito da polaridade, hoje em dia não uso mais. Tá? Uso das 3 cartas, né? Eu lembro, a Cris também parte desse princípio. O método de 3 cartas que eu mais gosto, para mim, é o da carta central ser mais forte, determina a resposta, e as laterais dão detalhe na resposta. A Ana perguntou aí se eu já usei a Cruz Místicas. Já usei, mas não uso mais também. Tá? Já usei lá nos meus primórdios, eu usava Cruz Mística, mas hoje eu não uso mais. Perfeito, perfeito. E assim, o interessante para quem ainda não maneja é que muitas têm a lateralidade. Então, a historinha tem que ser respeitada por conta da posição das cartas, não é isso? Tem a questão. Também vem aquela questão do. A gente aprende de um jeito e depois no dia a dia, que eu falo que é o trabalho de pesquisa, né, de campo, no dia a dia a gente vai vendo que o baralho vai te respondendo de outro, né? Então, algumas cartas, como a carta do cigarro, tá até aqui ela, ó. Eu aprendi essa carta com lateralidade, tá? Quando eu aprendi o baralho, ela tinha lateralidade. O cigarro no início da jogada insista, persista, porque o cigarro é um ato repetitivo, então ele vem indicando que você tem que repetir ali incessantemente até você conseguir. Tá? Agora, no final da jogada ou no meio, ele já vinha dizendo que é teimosia, que é uma insistência negativa, que a pessoa está ali insistindo em algo negativo. Tá? Ao longo das minhas práticas, eu verifiquei a resposta do cigarro na tiragem se ele tiver acompanhado por cartas positivas, tá? Ele vem pedindo sim para você repetir aquilo, insistir. Se ele tiver com cartas negativas, aí é uma insistência negativa. Lembrando que a polaridade do cigarro é negativa, a essência dele é negativa, é um mau comportamento, é um vício. Então a gente tem que levar também muito em consideração a essência da carta, né? Perfeito, perfeito. E depois eu vou abrir, porque eu vejo que o pessoal aqui está no chat bem manifestado, daí eu vou abrir o áudio hoje para o pessoal interagir contigo, porque está bombando, eu acho isso muito bacana. Mas temos 2 tópicos antes, a gente já se aproxima para 1 hora de conversa, mas existem 2 tópicos, um maravilhoso que ela vai super falar e o outro mais controvertido. E esses controvertidos a gente adora. Houve um convidado aqui que eu amo ele de paixão, e ele se liga muito que a prática oracular nunca está desassociada do contato com a espiritualidade, seja você temente a qualquer credo ou não. São energias e ele entende que aquilo sim é um horário em que estão ao redor. E ele também falou que as egrégoras são totalmente distintas. Uma coisa é se trabalhar com baralho cigano, que é a turma do meio. O tarô é o light intelectual e o povo da esquerda, a egrégora mais densa mesmo. Teu direito de resposta ou teu direito de concordância? Como é que tu te posiciona? Pode rasgar o verbo. Discordo 100%. Sempre discordei. Discordo porque eu sou um exemplo vivo disso, tenho vários alunos que são exemplos vivos disso, tá? Eu tenho uma aluna hoje, que muitos de vocês conhecem, que é a Beta, tá? A Beta, ela não recebe entidade,
ela frequenta até a religião de Umbanda, mas não recebe entidade. Ela nunca se achou capaz de jogar um oráculo por conta desse tipo de afirmação, de que tinha que ter um dom espiritual, de que tinha que ter uma conexão espiritual. E num belo dia que eu abri uma turma, eu digo, tu vai participar dessa minha turma, nem que seja como ouvinte, você vai participar dessa minha turma, tá? E ela participou, e eu mesma, quando eu comecei a estudar, numa turma que eu fiz, eu estava com um colega de cartomante de 20 anos, ele é um bandista, tem cigano, joga baralho cigano, e nós fomos juntos fazer o curso do oráculo de Padilha, né? E o cara jogava já há 50 mil anos e sempre com esse lance de intuição, porque minha intuição, porque você vai ver a experiência, e eu lá virgem na parada, né? E eu, ai, gente, intuição, meu Deus do céu, como é que eu vou saber da minha intuição? Olha, por eu não ter experiência, por eu não ter intuição, por eu não ter nada disso, eu era a aluna mais dedicada e praticava, estudava, chegava a ser, assim, obsessiva. A Débora sabe como é que nós somos, né? A coisa vira doentia, coisa. Gente, tanto é que no final do curso a professora disse que ia me dar uma bolsa para o nível avançado, que eu tinha sido a melhor aluna. E aí, cadê a intuição? Cadê o dom? Cadê tudo aquilo? Era estudo mesmo. Tá? A intuição, acredito que para começar a praticar um oráculo, você não tem que necessariamente isso não seja um pré-requisito. Basta você ter vontade de aprender, você estudar e praticar. Com a tua prática, você consegue ir desenvolvendo a sua intuição. Ao desenvolver a sua intuição, você até pode se aproximar de alguma egrégora. Mas se a pessoa não tem, não significa que ela não vai conseguir, porque, como eu sempre digo, isso aqui é um símbolo. Basta você saber interpretar esse símbolo. Não quer dizer que você não vai conseguir ler. Tá? Uma leitura completa, uma leitura top de linha, é aquela leitura que você consegue juntar tudo. O tarô me trouxe isso muito de bom, pessoal. O equilíbrio entre o yin e o yang. O yang é o nosso total racional, o yin é o nosso emocional, o nosso intuitivo. A gente tem que equilibrar isso. Tudo na vida é uma balança, um equilíbrio que precisa ser dosado. Não adianta você ter só intuição. E aí, o dia que você não está legal, o dia que o teu Wi-Fi lá com a tua cigana, com a tua Maria Padilha, com a tua sei lá o quem falhou, como é que você fica? E o dia que, entendeu? E ao mesmo tempo que você fizer uma leitura só racional, só teórica, só yang, né? Só na base do estudo, ela vai ficar muito impessoal. Então, mais do que intuição, mais do que espiritualidade, eu acredito que o muito importa é a bagagem de vida, o conhecimento adquirido, você ser uma pessoa bem informada, você saber observar o mundo, saber observar o comportamento das pessoas, porque você ali está tratando com pessoas, tá? E aí você tem que saber se posicionar, às vezes, para o consulente. E é como eu digo, gente, intuição, você não precisa ter um baralho, eu até brinco nas aulas, né? Eu já sou cinquentona, então aí eu não sei. Eu sei que tem gente bem novinha aí, a Débora disse que os meus exemplos são jurássicos, mas eu vou dar meu exemplo jurássico. O Dr. House. O Dr. House estava lá no hospital, de repente, do nada, ele atenava que a doença era tal. Aquilo era intuição. Um cozinheiro está cozinhando, está fazendo ali, resolve vou botar baunilha para ver como é que vai ficar isso aqui. Aquilo ali foi uma intuição que bateu para ele botar algo diferente. Segundo, vão, estudem, vejam o que é o conceito de intuição. Intuição não tem nada a ver, não está relacionado à espiritualidade. Tá? Intuição é o acúmulo de conhecimento interior que nós temos ao longo de toda a nossa existência, inclusive vidas passadas, que de uma hora para outra, num determinado momento, pum,
ela aparece. E ela pode aparecer com você jogando, com você cozinhando, com você como detetive de polícia, com você no trabalho fazendo uma petição, entendeu? Basta que você tem como desenvolver intuição, tem aí o Daniel, né, que trabalha com isso melhor do que ninguém para falar como faz. Mas a prática do oráculo ajuda, por quê? Porque você passa a observar. E quando você passa a observar os símbolos, você passa a lembrar e te remeter, e aquela tua biblioteca interna começa a aflorar. Então, eu discordo que você tenha que ter esse pré-requisito. Ele pode ser um fator agregador, mas ele não é um impedimento. E eu também discordo de que seja única e exclusivamente para comércio que as pessoas falam. Eu realmente acredito que o estudo te capacita, né? Quanto mais a prática leva à perfeição, a verdade é essa. Tem essa vertente, que é um capitalismo selvagem que quer nos tornar mais técnicos para vender material e tal, e tal, tal. Bacana de fazer esse divisor de águas, muito bacana. Antes de eu fazer a pergunta Mara e abrir um espaço, uma curiosidade que eu tinha, mas eu li o livro, mas tem pessoas que ainda o livro não chegou e as que ainda estão comprando. E eu te pergunto, como que a Maria Padilha, lá do alto da Espanha, realeza, tá, vem e entra como entidade, né, nesses centros de cultura afro, e ela vem se popularizar tão grande. Gente, como? Né? Já houveram tantas rainhas, já houveram tanto principado. Como é que a mulher de lá se torna essa figura icônica, inclusive dos baralhos? Maria Padilha foi uma rainha, né? Rainha tida como rainha, né? Reconhecida como rainha de Castela, na Espanha. Morreu, gente, aos 27 anos de peste. É impressionante isso, né? Ela viveu nos anos de 1300, aproximadamente 1350, tá? E Maria Padilha, enfim, ela ela era muito amiga, inclusive, de um grande mago era astrólogo, era um mago, astrólogo também. E ela foi conhecida por ela fazer ali, usar, né, de alguns feitiços para conquistar e enlaçar o próprio rei, tá? Ela morreu de peste e ficou conhecida como uma grande feiticeira. E ela teve a sua aparição no Brasil por volta de 1800 e pouco, ela incorporada numa mulata, tá? No Catimbó, se não me engano. E ali ela contou a história dela. E assim que veio o surgimento da egrégora de Maria Padilha aqui, né, para nós, que depois veio como uma entidade muito forte da religião de Umbanda. Mas e aí Eliane Artman criou o baralho e a gente está aí. Eu acredito que eu comecei a oracular com o baralho de Maria Padilha pela identificação, acho que muitos de nós, pela identificação com a entidade, por eu ter a entidade, mas também, né, não impede que esse meu amigo que foi fazer curso comigo, naquela ocasião não existia o baralho da Maria Mulambo, e ele recebe uma Maria Mulambo. E na época só tinha o baralho de Maria Padilha. Então não impede que alguém, como eu digo, o oráculo ele tem símbolos e a gente aprende a interpretar os símbolos. Não significa que a pessoa que não tem entidade ou tem uma entidade, vamos supor, Rosa Caveira, não possa estudar o baralho de Maria Padilha, tem que estudar só o baralho de Rosa Caveira. Basta ter uma identificação e querer usar. O baralho é muito assertivo, é muito direto, e eu digo e ratifico, independe do contexto espiritual. Se você tem uma identificação espiritual, ótimo. Se não tem, bem, entendeu? Funciona. Só isso que eu posso dizer para vocês.
funciona. Agora, só um detalhe, tá? Que você falou, o livro esgotou, pessoal. O livro esgotou. Nova Mas é remessa. boa essa família Rezende, hein? Então, Parabéns! o livro esgotou. Hoje de manhã fiquei sabendo que já esgotou na Amazon, tá? O meu estoque pessoal Olha, esgotou. Eu já mandei rodar quero a uma segunda. cerveja! Estou merecendo uma cerveja! O livro tem participação da cristaloterapeuta Débora Bozak, tá? E aí, um pouquinho do livro, eu quis colocar aqui no livro. Você até comentou comigo, né? Só iniciantes, o livro é para qual público, tá? O livro é para quem já fez curso e, assim como eu, achou que precisava complementar. Ele é bem aprofundado, ele é bem completo. Então, com certeza, eu sei que para quem fez curso por aí vai faltar algum tipo de informação que você vai encontrar no livro, nem que seja ampliar a visão, uma visão diferenciada, tá? Mais prática, mais cotidiana da aplicabilidade do baralho. Vai ter uma correlação dos cristais com as cartas, tem uma correlação das ervas com as cartas, tem banhos e rituais, assim, eu botei bem pouquinho mesmo, porque eu não incentivo muito essa questão de tudo fazer magia e feitiço. Eu acho que tem que ser bem estudada a questão, para a gente não sair dando receita disso por aí, né? Como se fosse receita de pipoca. Mas acho interessante quando a gente oracula, mais do que aprender 50 tipos de oráculos diferentes, é você ter alguma outra terapia que você possa agregar ao teu estudo oracular. Né? No meu caso, a Débora foi para os cristais, eu fui para as ervas. Porque, assim, às vezes você vê coisas ali no jogo e é legal você receitar um banhozinho de erva, um escaldapé, um chazinho para a pessoa. Ah, tá com insônia. Às vezes tem um chá que vai ajudar aquela pessoa na insônia, né? Então, assim, acho legal a gente poder ter algo que complete o nosso trabalho oracular. Acho isso até mais interessante do que a gente saber 50 tipos de oráculos diferentes. As terapias integrativas que está tão falado, né? Não adianta só ser um excelente oraculista sem dar um paliativo, né? Ou pelo menos né? Já que, enfim. E agora eu vou para o tema que mais nos agrada, no sentido de que com muita satisfação que com a troca dos grupos dos alunos da Larissa, eu sou uma ex-aluna, pretendo voltar a ser, que vemos que a tua dinâmica de aula é totalmente diferente, não são esses cursos Hotmart, não tem as plataformas já prontas, e a gente vê que existem brincadeiras, existem lives em que tu faz as arrecadações com as tuas ex-alunas, com as tuas alunas. Então, as pessoas já começam a oracular como a Rosa, perdendo o cabaço, bem dizendo, no susto de uma live, e é muito grata por isso. E, além de todo esse tesão que tu injeta nas pessoas, existe uma situação de extrema generosidade, que são os plantões, que são 2 horas e crau, de horas que ela se dispõe sem custo, gente. Isso aí, para quem se forma, né? Quem se gradua com a Larissa Rezende, ela mantém esse plantão Tira Dúvidas, e isso é espetacular, isso é um diferencial. Da onde vem esse olhar tão inovador para o teu método de ensino, né? É só o amor que te move a desenvolver 110%? Como é que vem essa dinâmica para ti de aprendizado com a prática dessa forma tão inovadora? Eu me coloco como aluna até hoje, né? Eu sofri muito como aluna, como aprendiz, bati muita cabeça, porque eu cansei de fazer curso, não só do baralho de Padilha, como do baralho cigano, que a gente não é cartomante desde criancinha, né? Então a gente resolve. E assim, gente, eu estou vendo o oráculo hoje muito mais como terapia para quem faz do que para quem consulta, né? Eu comecei quando eu me separei.
Foi uma ótima terapia pós-separação. Então, essa galera de live que ele vai voltar, a gente tem que olhar nas cartas assim, vai fazer um curso de baralho, entendeu? Que vai esquecer o cara que quer que volte. Então, assim, eu batia muita cabeça. Por quê? Primeiro, era um baralho de entidade que as pessoas já tinham preconceito. Você ia caçar cobaia, se você dissesse que era um baralho de Padilha, a pessoa já ficava toda assim, até para ser tua cobaia, né? Até para você jogar de graça para a pessoa já ficava cheia de dedo. Então, eu tinha dificuldade de ter cobaia, tá? Bati cabeça, porque eu ia para os cursos, jogava aquele monte de conteúdo. A carta 1 é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tá, a carta 2 é isso, é isso. Acabava as 36 cartas. Agora, métodos de tiragem, carta de 3, cruz mística e sei lá o quê, jogada de 5 cartas e pronto, arranjem cobaias e vão treinar. Vai dizer que não é assim que a gente estuda. E aí, na última aulinha, vai lá, ensina a consagrar baralho e pronto, acabou o curso, tá? E aí, eu digo, gente, não dá, cara. E a gente vai pegar a prática como? Prática onde? Vai levar 1000 anos arrecadando cobaia, né? Até você conseguir se sentir seguro para jogar, você vai levar 1000 anos até você ter tanta cobaia assim. Então, a dinâmica do curso, a proposta do curso é você aprender e sair seguro para atender. Então, a gente tem agora o próximo curso que vai começar em outubro, às terças-feiras, é a aula teórica das cartinhas, né? E de como vai jogar. E na quinta-feira é o plantão Tira Dúvidas e a troca entre a galera. Por quê? Eu boto o tema de casa, do tema de casa, aí quem traz para a aula do plantão Tirar Dúvidas da quinta-feira para a gente corrigir e depois a gente faz também, eu agora estou fazendo uma dinâmica muito legal, que quando a gente estava fazendo, fulana, Débora, faz uma pergunta para a Lessa. Aí a Débora, ai meu Deus, do que eu vou perguntar hoje? O povo demorava muito pensando ainda no que ia perguntar, já não vinha com aquilo pronto. Então eu estou já lançando o tema de cada carta, propondo já a pergunta, né? A aula última quinta-feira foi a carta da luva, por exemplo. Então, eu já propus eles trocarem com o que eu preciso superar na minha vida, que eu não superei ainda, ou o que eu tenho na minha vida hoje que eu não estou percebendo ou me dando conta. Então, assim, eu ensino as pessoas a fazerem pergunta para o baralho, que eu já vi que é uma grande dificuldade dos oraculistas, como perguntar para o baralho, tá? É realmente a gente saber, porque o consulente vai te perguntar de uma forma, você tem que pensar naquilo e transformar aquela pergunta diferente para o oráculo. Tem que fazer uma pergunta que o oráculo vai te dar uma resposta assertiva. Então, dessa forma, eu mostrando as perguntas, já vai mostrando para o pessoal também como faz pergunta para o oráculo, já vai tirando medo de praticar. Se tem dúvida, a gente já ali na hora já tira a dúvida. Né? Tem o Fábio que ficou tremendo na base outro dia, ele, ai meu Deus, e agora? Como se tivesse em live, né? E assim, a galera, sabe, começa a pegar segurança, né? A quebrar suas barreiras e ter ali o espaço para praticar sem ter que ficar caçando cobaia, batendo cabeça por aí. Então, eu resolvi montar um curso que, como eu gostaria que tivesse sido para mim, e eu não encontrei. Então, eu quero passar, e é o que eu sempre falo, tá? Meu aluno, só sai do meu curso sem aprender se ele não quiser aprender. Porque se ele quiser aprender, eu tenho alunas, a Bruninha, ela fez 3 vezes reforço. Porque se você foi meu aluno na turma de julho, eu abro 2 ou 3 vagas para você voltar e fazer reforço quantas vezes você precisar em turmas futuras. Você reassiste o curso de novo, você só não aprende se você não quer. Então, eu comecei a fazer o curso, deu um problema, minha vida virou de ponta cabeça, eu peguei Covid. Beleza, saiba que quando tiver a nova turma, se você ainda quiser, você pode voltar, você vai fazer.
A porta está aberta, porque a intenção é divulgar, propulsionar aí o baralho da Maria Padilha, né? Eu acho que faz parte, inclusive, da minha missão, né? Divulgar aí o conhecimento, né? E desmistificar o preconceito dela. Perfeito. Então, gente, olha, quiserem iniciar em lives, não tem curso melhor, porque é muita prática, tá? É um curso divertidíssimo, ela é leve, ela é atualizada, tirando os exemplos horrorosos de vídeo daquela House, que ela não está assistindo as séries mais modernas, Elite, etc. e tal, ela segue nessas kakuras. Mas, não, assim, aluno para fazer aula comigo tem que assinar o canal Viva. Assiste novela do Viva, que daí vai estar atualizado com os meus exemplos. Pois então. Então, assim, eu tirei fotinho aqui também do chat, depois eu te mostro as pessoas rasgando aquela seda. Então, gente, é realmente um curso fora do comum, é diferenciado, é humano, e é o que ela diz, só não vai exercitar e não vai saber quem não se propor a isso. Mas, como está no meu dever também de fazer algumas perguntas aqui no chat, eu vou, antes de abrir o áudio do pessoal, eu vou perguntar aqui o que a Paola escreve. Paola Manzolillo. Larissa, você acha que o estudo de algum outro oráculo ajuda a interpretar melhor? Ela quer dizer, se tu usa um tarô na composição ali da tiragem que tu está tendo no teu bloco de 9, se tu usa das almas, se tu faz essa casadinha ou não. A tua Maria Padilha, quando está na mesa, é ela, teu tarô, quando está na mesa, é ele. Olha, hoje eu fui estudar tarô depois do baralho da Maria Padilha, né? Então, por exemplo, até estava brincando esses dias aí no exemplo que eu dei na aula essa semana. A carta da sacerdotisa caiu no negativo para mim. Aí, quando eu estava olhando o que significa sacerdotisa no negativo, eu botei aqui na minha cabeça, a carta 3 do baralho da Padilha, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho maturidade para correlacionar. Hoje eu tenho essa maturidade. Mas eu acho que depende muito da pessoa, tá? Para alguns, é bom que venha a virgem para não misturar as estações. Se você está começando 2 oráculos, faça um primeiro, aprenda, seja bom num primeiro, para depois você colocar o outro. Não tente começar 2 oráculos juntos, ou você começou ontem o baralho cigano, você ainda está muito inseguro no baralho cigano, você já está metendo o baralho da Padilha ou o tarô no meio do circuito, vai dar, eu acho, que um tilt aí. Agora, se você já tem uma maturidade de tarô, se você já tem uma maturidade de baralho cigano ou de outro baralho, aí ajuda, tá? Ajuda. Para quem não é iniciante nos baralhos, ajuda, tá? Perfeito. O Marcos, que tu conhece, o bruxão aí de segundas-feiras do tarô, agora ele tá com um oráculo próprio, o cara é graduado, é nível patente alta, ele faz uma relação com o que tu tinhas falado das cartas intermediárias, tanto a saia quanto a calça, ele fez uma observação curiosa. No tarô, para mim, de tanto eu começar a sentir que os valetes eram pessoas que não aparecem diretamente, mas se intrometem, agora eu as considero como pessoas intermediárias. Então, ele fez o paralelo de que a calça e a saia no tarô ele as considere como valetes. Aí o pessoal fica falando do malandro, a Rosa já se espraia dizendo que o malandro é um capiroto, que é 171, e a Ana Dias, a nossa querida cartomante do grupo, que ela maneja muito bem o baralho de Dona Sete, fala: na 31, veja um alerta ao consulente para ele se informar mais e conhecer a fundo a questão do problema trazido. É um contexto que ela traz no jogo quando vem o malandro, tá? Daí depois ela te pergunta... Perdão? Não, pode continuar. Pode continuar. Aí ela te pergunta, né, se tu usa a cruz mística, me parece que tu já respondeu, que foi no início, né, a questão, tá?
E vamos lá, o pessoal te desafiando, porque sabe que de desafio tu não deixa parado em relação a Maria Navalha, então saiba que o teu projeto para 2022, além do segundo volume do livro, é nos trazer esse curso, ok? Já estou antecipando a pauta. E o pessoal aqui rendendo muitos elogios mesmo, e eu fico muito, muito orgulhosa e satisfeita, porque ela é isso mesmo, tá, gente? Ela bota a alma e bota muito amor do que ela faz. Microfone aberto para vocês interagirem, não são todos os convidados que são tão acessíveis, então aproveitem esse momento com a Filha do Vento. Por mim, eu agora vou tomar minha água. Oi, posso falar? É a Pode. Paloma. Oi, Larissa, Paloma. tudo bem? Tudo, querido. Então, eu olhei no seu Instagram que os seus baralhos eles têm uns naipes, né? E pelo que eu percebi, você correlaciona com os naipes do tarô. Aí eu fui procurar para comprar, falei, gente, quero esse baralho, tem o naipe. Aí não achei, falei, eu acho que ela colocou um adesivo ali, eu acho que ela, sei lá, fez alguma coisa Não, diferente. eu adesivei, tá? Eu adesivei para colocar o naipe no baralho, eu estudei o baralho de São Cipriano. Mas para quem já estudou aí cartomancia ou estuda cartomancia, vai concordar comigo que a cartomancia é uma vertente super aberta, né? É impressionante como é difícil a gente achar um consenso na cartomancia